Olá, eu me chamo Tainá, eu sou bacharel em dança pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o ponto de partida da minha pesquisa de mestrado que está em andamento sobre a orientação do professor Jalvar Betônico. Bom, o título do meu artigo é sobre a música eletrônica de pista, a dança como uma inscrição do dispositivo tecnológico, e eu reflito sobre a dança que acontece nas festas de música eletrônica como uma inscrição ou um grama dos dispositivos tecnológicos, a partir do pensamento do filósofo Bernard Stiegler. Também proponho se essa dança não se encaixaria no que tem se chamado de dança e tecnologia ou dança mediada por dispositivos tecnológicos, né? Que aqui são dois exemplos de nomenclaturas que existem para a linguagem que se constitui através das relações entre dança e tecnologia e que eu considero a minha grande área de pesquisa. Foi tema da minha iniciação científica e do meu TCC na graduação. Bom, e o Stigler ele vai retomar o pensamento de Jacques Derrida acerca do rastro ou do grama para comentar as tecnologias contemporâneas e diversos outros assuntos que surgem aí nessa temática, mas principalmente para tecer uma crítica ao que ele chama de industrialização da memória. E o grama, ele surge no pensamento de Derrida em sua crítica ao logocentrismo da sociedade ocidental, que, de certa maneira, rebaixava a escritura como um lugar mais distante, um lugar exterior e, portanto, inferior, enquanto a fala estaria mais próxima a uma verdade, pois estaria mais conectada a uma verdade inicial, mais próxima a uma idealidade, a escritura estaria em uma posição abaixo, sendo assim subordinada à fala, né? E aí, nesse sentido, no seu livro Gramatologia, o Derrida propõe pensar a escritura como um processo anterior à fala, e inclusive aponta a escritura como uma condição de possibilidade para que as ideias se construam, né? Como se a formação de determinada idealidade não se desenvolvesse sem um suporte. E nessa perspectiva é mais especificamente uma crítica ao conceito de signo que Derrida apresenta o rastro, grama, traço ou grafema, são termos que ele usa ali no seu livro. E assim ele vai sugerir o rastro, que seria uma estrutura multidimensional inscrita, sem uma parte transcendental. E aí o Stigler ele vai retomar esse pensamento de Derrida para comentar as tecnologias contemporâneas, né? E aí ele recorre a esse processo de gramatologia ou grammatization como um processo no qual um fluxo material, sensorial ou simbólico se torna um grama, o qual pode incluir diversas formas de gestos técnicos que mantêm sua integrabilidade e citacionalidade longe de sua origem ou de um contexto particular. Então, para o autor, no processo de grammatization, há uma quebra de fluxo de informação pelo novo médium, que o reorganiza em uma nova forma de produção de análise. Assim, eu compreendo que o grama, né, pode ser entendido como um rastro, ou melhor dizendo, como uma inscrição. Né? Ao utilizar o conceito de grammatization, né, o que Stigler vai propor é que a emergência dessas novas tecnologias tem produzido novos gramas, novas inscrições, né, novas formas de produção de análise. A partir do que foi exposto, né, do que eu falei anteriormente, a minha hipótese parte de uma concepção de que a dança que acontece nas festas de música eletrônica seria um grama, uma inscrição das tecnologias utilizadas pelos DJs, né? Como eu coloquei anteriormente, o Stigler ele vai conceber no processo de grammatization uma quebra de fluxo de informação pelo novo médium. Se a gente colocar aqui na festa de música eletrônica, seria o corpo, né? Esse corpo recebe o som modulado pelo DJ e esse corpo reorganiza em uma nova produção de análise, que aqui eu estou apontando que seria a dança. Bom, existem três modelos para explicar, né, a origem, a gênese da música eletrônica de pista, mas eu parto da concepção a partir de Pedro Ferreira, que independente da sua gênese, a música eletrônica ela é uma música feita para se dançar sem parar durante horas, né? Esse é o conceito da festa da música eletrônica. É, Ainda segundo esse autor, é na continuidade da dança que a música eletrônica ela encontra o seu nexo operatório. Nesse sentido, pensar sobre dança na música eletrônica é um processo que acontece desde a composição das músicas ou dos remixes que os DJs fazem.
A partir da segunda metade da década de 70, o surgimento das novas tecnologias, né, e aí incluindo o mixer, o sintetizador eletrônico, o gravador de fita de rolo, permitiram que os DJs tivessem mais possibilidades de criação. E aí surgiu o Breakbeat Science, né, que é quando a melodia e a harmonia são suprimidas e as batidas da bateria e do baixo se encontram mais perceptíveis e isoladas, né? E isso pode ser compreendido como uma forma de captura do movimento, porque permite que o DJ escolha precisamente quando e como a sua pista de dança atingirá e manterá os picos de movimento, né? Quando as pessoas vão dançar e manter essa dança. Além do breakbeat, né, no final dos anos 70 também houve uma crescente preocupação com a manutenção desse movimento nas pistas de dança. E aí Ferreira vai comentar que foi essencialmente a junção dos breakbeats com o pulso constante que deu origem à forma mais conhecida da música eletrônica, né? Ou seja, capturar o movimento da pista de dança pelo break, pelos breakbeats e manter o movimento pelo pulso constante, né? Um aspecto importante também para minha discussão é que a dança que acontece na música eletrônica de pista, ela é uma dança que ela é realizada por horas. E aqui a gente pode pensar em vários aspectos, né? Várias origens para isso. Mas eu faço essa associação principalmente com a potência dos sistemas de som. O que acontece nessas festas é que a música, ela é extremamente alta, né? E ela pode ser sentida fisicamente, dependendo se você está mais próximo à caixa de som, você consegue sentir o seu corpo, você consegue sentir a vibração no seu corpo, né? E esse é um fator essencial para manter as pessoas dançando, tanto é que nessas festas, se o som está baixo, as pessoas não dançam, parece que a pista de dança morre, né? Por fim, aqui eu coloco a relação da música eletrônica e a dança produzida nessa festa com a sensação de perda do tempo cronológico, né? E o interessante, né, para mim, é exatamente esse paradoxo. Né? Que o que produz essa sensação de atemporalidade é justamente um som com uma estrutura exagerada do tempo, né? Um tempo 100% estruturado, com uma divisão mecânica, uma divisão exata, né? Aspecto, inclusive, que caracteriza os diferentes gêneros da música eletrônica, né? A partir dos BPMs, que seriam batidas por minuto. No gênero house, por exemplo, as batidas vão de 118 a 135 BPM. Já no trance, as batidas podem ir de 130 a 190. Bom, e a partir disso, o som, né, o pulso constante e o breakbeat modulado pelo DJ, né, com um tempo com uma divisão exata, não humana, possibilitada pela tecnologia, junto com a potência dos sistemas de sons das festas, se inscreve nos corpos produzindo essa dança, essa nova forma de análise. Uma dança realizada por horas, com uma heterogeneidade de movimentos, pois não se configura e não se organiza em passos e gestos específicos, como é a técnica do balé clássico, por exemplo. Esse novo médium, aqui o corpo, recebe um fluxo de informação com uma organização de tempo determinada. E cada indivíduo, cada dançarino, cada participante daquela festa reorganiza de sua maneira e se movimenta de acordo com a sua compreensão daquele tempo. Porém, quando olhamos para uma pista de dança, é possível enxergar uma coerência rítmica entre os corpos, né? Nessa lógica, eu suponho que a gente esteja vivenciando, de uma certa maneira, nessas festas de música eletrônica, uma dança-tecnologia espontânea. Como eu, vou retomar aqui um conceito que eu trouxe anteriormente, dança e tecnologia seria uma forma de arte, um modo de produzir dança, em que a poética se encontra na relação entre a dança e os dispositivos tecnológicos. E essa relação, ela acontece na pista de dança sem uma intenção ali artística do dançarino, talvez do DJ e sua ação de modulação. Bom, o autor Johannes Brihinger, em um texto em que ele analisa dança e interatividade, ele comenta inclusive sobre a relação do ato coreográfico, da coreografia, com sistemas interativos e a atividade de live mix que o DJ, de certa forma, propõe nessas festas. Esse é um ponto que eu quero aí destrinchar melhor na minha dissertação. Bom, por fim, conceber a dança que acontece nas festas de música eletrônica como uma inscrição das tecnologias
nos leva a refletir o que significa compor com esse novo grama, né? Com essa nova inscrição, com essa nova dança. E aqui é uma questão para mim enquanto artista, enquanto pesquisador em dança, e também deve ser uma questão para o DJ, né? Ainda assim, levando a crítica lá de industrialização da memória do Stigler mais profundamente, como essa dança ela contribui para modelos de experiência estética que, aqui utilizando essa palavra com muito cuidado, desajuste o modelo de consumo contemporâneo, né, o modelo de consumo atual, justamente por ser uma dança que acontece em um ambiente de extremo consumo, que são as festas, né? Então, ainda fica em aberto aqui, que eu pretendo melhor refletir em minha dissertação, o papel do DJ nesse processo de grammatization da dança e como sua atividade influencia nesse processo de reorganização da informação e produção de uma outra base de análise. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Aqui fica o meu muito obrigado ao evento e a quem me escutou.